Tá gravando? Será? Não? Então, vamos lá, né? Acho que tá gravando já, né? Bem, então, gente, sobre a cultura do alface, é importante a gente conversar que o alface é a hortaliça mais produzida no mundo inteiro. Mas, na verdade, não é mais produzida, né? Não é a mais produzida, na verdade, é a mais consumida no mundo inteiro. E por que isso, né? Isso tem relação principalmente com os restaurantes fast food. Então, o alface ele está presente em toda refeição de restaurante fast food. E nós temos restaurantes fast food no mundo inteiro. Por isso, essa é uma hortaliça tão importante, tá? A alface, ela é Lactuca sativa, o nome dela, né? É científico. É da família, então, Asterácea composita, vai depender aí do livro que vocês pegarem, tá? E ela é originária ali da Europa e da Ásia, né? Conhecida há milênios. Então, a gente tem registros, por exemplo, de pinturas egípcias, onde o uso do alface já era comum naquela época. E naquela época, principalmente essas civilizações egípcias, elas utilizavam o alface para fins sedativos. Então, o nome do alface é Lactuca sativa. Lactuca vem de látex, da palavra látex. A palavra látex, na verdade, veio de lactuca, né? Que significa látex. E sativa é sedativo. Então, o alface ele foi muito utilizado e é utilizado até hoje como um produto para conciliar melhor o sono, né? Existem ainda na cultura egípcia, por exemplo, a consideração de que o alface ele também é uma planta considerada afrodisíaca, mas isso tinha relação com que né, no Egito, né, os maridos davam para suas esposas buquês de alface, né? Quando eles queriam, então, algum tipo de proximidade física com as suas esposas, né? Então, aqui é um buquê, né, apresentando aí essa característica de ser uma cultura afrodisíaca naquela época, tá? O alface, ele teve aí uma expansão, né, por volta de 4.500 anos antes de Cristo, né? E chega no Brasil já no século XVI, através dos portugueses, tá? Então, mundialmente cultivada e consumida como salada. Aqui no Brasil, embora a gente tenha aumentado bastante esse consumo per capita nos últimos anos, ele ainda é baixo, de acordo com a OMS, né? É em torno de 1,2 quilogramas por ano de alface, que cada uma pessoa consome, né? E em outras regiões esse consumo é muito maior do mundo, tá? Na indústria, o alface e as propriedades, né, do alface, da planta do alface, são utilizadas para cosmético, para rejuvenescimento, peles, para pele, para suco, tá? E medicinal como princípio calmante para pessoas que estão tensas, agitadas, que são tensas, agitadas e nervosas, e principalmente para conciliar o sono, ele é um bom sedativo, tá? O consumo, ele vem crescendo nos últimos anos, e isso tem grande relação com que hoje nós temos um baixo custo da alface. Antigamente a alface era muito caro, então o consumidor ele não ia comprar alface e deixar de comprar outros produtos essenciais para alimentação, como arroz e feijão, né? Então era pouco utilizado, mas com o tempo, com o aumento da produção, houve então uma diminuição no preço do alface e isso proporcionou um aumento no consumo desse alface, né? Além também da possibilidade de refrigeração e transporte de alimentos, aí a gente conseguiu levar alface para diferentes regiões do Brasil que antes não conseguiam chegar, e algumas regiões até hoje não apresentam uma grande produção de alface, como é o norte. Então, no norte, até isso é complicado no Brasil. Eles ainda exportam de outras regiões brasileiras o alface, e hoje a gente consegue levar. Além disso, a busca de alimentos de baixo valor calórico fez com que também o alface ele fosse um produto muito procurado nos últimos anos por aquelas pessoas que procuram, então, melhorias
no corpo físico, e que tem a ver com o fisiológico, né? Então, nas dietas alimentares hoje, grande parte das dietas apresentam o alface na formulação, tá? O alface, ele tem pouca proteína, pouco carboidrato, né? Mas até a questão de fibra alimentar, ele também pode ser considerado um produto que promove aí fibra alimentar e tem aí uma porcentagem até razoável de ferro, importante aí também para o alimento humano, tá? Aqui no Brasil, segundo o CNPH, que é a Embrapa Hortaliças, nós temos aproximadamente 66 mil propriedades rurais que produzem alface, sendo que desses 66.300, 30% estão na região sudeste, 30% na região sul, 26% na região nordeste, 7% na região centro-oeste e 6% na região norte em algumas épocas do ano, tá? Essa da região norte ainda é um dado aí que ele varia bastante, tá? A produção brasileira de alface hoje gira em torno de 525 mil toneladas de produto, onde você vai encontrar aí os principais produtores, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, dentre outros, tá? O alface, né, corresponde a 11% da produção de hortaliças no Brasil, e isso é importantíssimo, ou seja, é um produto que tem saída no campo. Toda a região brasileira precisa de alface, então o produtor de alface ele tem um comércio garantido, né, aqueles que conseguem fazer um empenho da sua produção, né? E aqui em Brasília, grandes produtores de folhosos, inclusive alface, nós temos a região de Braslândia, Vargem Bonita, Vicente Pires, Varjão, né? São regiões que tradicionalmente produzem alface aqui em Brasília, em torno, né? Então, de família botânica, eu já falei para vocês, e o gênero e espécie é o Lactuca sativa. Eu expliquei para vocês o que significa, né? Por que desse nome, né? Os nomes têm uma relação muito importante com o que a gente consome. O alface, gente, ele é uma planta anual e autógama, mas, devido ao melhoramento genético, a gente hoje consegue produzir alface o ano inteiro, e o alface hoje ele é plantado semanalmente, tá? Então, a gente tem plantio de alface semanalmente nas regiões produtoras, para que a gente possa ter alface sendo entregue também semanalmente, tá? Bem, as sementes de alface, elas são muito pequenininhas, de coloração marrom e branca, normalmente, esbranquiçada. Gira em torno de 1.000 sementes por grama, ou seja, são bem pequenininhas mesmo, tá? A gente considera o alface como uma planta herbácea, com um caule diminuto, então aquela porção mais rente ao solo é um caule diminuto, tá? Aonde as folhas estão presas, né? A gente tem alface que pode formar cabeça e outros que não formam cabeça, alface lisa e alface crespa. Além disso, a gente também tem alface de cores diferentes. E isso vai proporcionar diferentes cultivares de alface que nós temos aí disponíveis no mercado brasileiro, tá? Então, de variedades de alface que nós temos 5 grupos bem definidos, que é o grupo de cabeça crespa, né? O grupo de cabeça lisa, romana, de folha e de haste. Aqui nós temos o alface romana, um alface de cabeça crespa, tá? Alface crespa sem cabeça, alface lisa sem cabeça, alface crespa sem cabeça roxa, tá? E alface mimosa, que não forma cabeça e tem folhas bem recortadas, né? São alguns exemplos disso. E aí, com esses grupos, além disso, a gente ainda tem o alface de haste, que é conhecida no mundo inteiro como Chinese Celtus. Celtus é alface, né, em inglês. Esse Chinese Celtus, ele é consumido tanto a folha quanto a haste, tá? Então, ela é consumida bem tenra, bem próxima à formação das primeiras folhas, que aí aparenta outros produtos, e ele pode ser utilizado em conserva, ou as folhas e o caule também frescos na alimentação.
Aqui no Brasil, a gente tem esse alface mais para melhoramento de plantas. Em algumas regiões, a gente encontra ele ainda em conserva, tá? E aqui só para mostrar para vocês, então, algumas cultivares, né? Ou híbridos de alface repolhuda crespa ou americana, que formam a cabeça. Desses, a gente tem a Raider, a Madonna, em outra numeração, sendo ainda cultivadas. Tipo, muito cultivada, né? Tipo repolhuda lisa, que forma a cabeça, e tem o Carolina, a Maravilha de Verão, muito cultivada. Tipo repolhuda lisa avermelhada, que forma a cabeça, temos a 4 estações. E a gente também tem o sem cabeça, crespa, de folhas soltas, né? Daí a gente tem a hortênsia, Verônica, crespa roxa. A gente tem a 4 estações também, tipo sem cabeça lisa, folhas soltas, né? Regina, Vitória, de verão, e tipo romana, que são essas folhas eretas, formam folhas eretas. A gente tem a romana balão, né? Que são importantes aí para o nosso Brasil. Deixa eu mudar de lugar aqui, porque eu não preciso da tomada, gente. Mesmo assim, a gente ainda tem dados de que o alface crespa é o mais consumido e comercializado no Brasil, tá? Então, ainda temos aí uma grande porção de alface sendo produzida como crespa, tá? Então, de 61%. E aí, o resto é o demais. Mostrando para vocês aqui uma planta de alface americana repolhuda, tá? Que forma a cabeça, crespa. Uma crespa sem formar a cabeça, roxa e verde. Aqui uma lisa, que não forma a cabeça, também roxa e verde, tá? E esse do céu, eu já falei para vocês. Bem, o alface, normalmente, ele é cultivado de forma sexuada através de sementes botânicas. Então, é feito o primeiro cultivo em bandejas de poliestireno. Então, é muito mais interessante trabalhar com a produção de mudas. E depois disso, o transplante das mudas no campo, tá? As mudas permanecem em bandeja por 15 dias. E aí depois são levadas para o campo e ficam mais ou menos em torno de 30 a no máximo 35 dias no campo, que aí vem a colheita, tá? O cultivo, então, pode ser a campo, em ambiente protegido, hidropônico, aeropônico ou floating, né? Aqui nós temos um alface em cultivo protegido, com telado, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a hidroponia, tá? A hidroponia, o alface, ele primeiramente foi, dentro dos hidropônicos, ele foi uma cultura muito utilizada, né? Hoje nós temos diversas outras culturas no sistema hidropônico ou semi-hidropônico, né? Que não eram trabalhadas antes. Mas o alface, ele deu aí a formação ao que tivemos de cultivo hidropônico no Brasil e no mundo todo, tá? Então, a hidroponia, ela foi utilizada pela primeira vez em 1935, né, por Jerick, e na Universidade de Califórnia. O interesse de Jerick era justamente desenvolver um modo de cultivar plantas sem solo, tá? Então, na verdade, a intenção dele era que as raízes elas recebessem uma solução nutritiva balanceada e que ela não ia precisar do solo para captar nutrição de planta. Mas eu poderia ter algum tipo de substrato inerte para apoiar aquela planta, tá? Então, no sistema hidropônico, eu posso sim ter algum material inerte para apoiar a planta, como areia lavada, seixo, isopor, espuma, que não vai favorecer a nutrição da planta, e sim só apoiar a planta, tá? Bem, existe uma diferença muito grande entre hidroponia e fertirrigação, tá? Na hidroponia, toda a nutrição da planta é feita em solução líquida, né? Então, vai ter aquela solução aquosa, onde eu vou entregar, eu não vou ter o solo fornecendo isso à planta. Já na fertirrigação, eu forneço a adubação em meio líquido para o solo, e do solo que vai para as raízes das plantas. Então, essa é uma característica muito interessante que difere um do outro, tá?
No sistema hidropônico, basicamente, a gente tem, então, canais ou recipientes onde as plantas são inseridas e a água, então, com essa solução nutritiva, fica circulando por aí. Esses canais, então, a gente vai ter sempre uma água circulando, porque eu preciso, então, ter a medida, principalmente, o monitoramento, principalmente do pH, né? E da concentração de nutrientes para que esses possam estar prontamente disponíveis pela planta. Então, ele vai por esse canal, volta para um tanque onde é aferido toda essa questão de pH, de nutrientes, e retorna novamente ao canal, tá? Para a produção de mudas, que eu já havia falado para vocês de alface, né, nós utilizamos bandejas de plástico, de poliestireno. Essa aqui, por exemplo, é uma bandeja com 200 células, tá? Utiliza-se sementes peletizadas ou nuas. Essas sementes, elas são cultivadas em substrato característico para hortaliças. Aí, exemplo disso, a gente tem o Bioplant Plus, Carolina, Vivato Plus, enfim, que servem para a cultura do alface, tá? E depois de 15 dias, as mudas estão prontas e essas são transplantadas no campo. O espaçamento da cultura do alface, ele gira em torno de 20 a 30, tá? Mas pode ter uma modificação de acordo com a cultivar, tamanho do produto que você vai trabalhar no campo. No caso do plantio de sementes, nas bandejas de poliestireno, a gente tem uma profundidade de no máximo 1 centímetro, normalmente 0,5 centímetros, tá? O alface, gente, ele tem preferência aí com condições climáticas mais frias e secas, a gente tem uma produção melhor, já que não tem o favorecimento de doenças fúngicas e bacterianas. Então, nessas condições, com irrigação, é claro, eu vou ter aí um favorecimento melhor no desenvolvimento da planta, e aí vocês conseguem observar isso, que em épocas de seca a gente tem plantas de alface muito mais frondosas, cabeças maiores, né? E já na época das águas a gente tem uma dificuldade maior, onde às vezes o produtor ele até junta 2 pés de alface em um único pacotinho, uma única embalagem para poder vender, tá? O fotoperíodo ideal vai depender da cultivar que vocês estão trabalhando, principalmente para aqueles que formam cabeça, tá? Então, da mesma forma que a gente viu para o repolho e a couve-flor, cultivares mais tardias têm a preferência de climas de fotoperíodos mais longos, e temperaturas mais amenas e baixas. Já aqueles mais precoces têm preferência, então, de fotoperíodos mais curtos e temperaturas mais elevadas um pouco, tá? Então, de acordo com a cultivar, você vai identificar os melhores locais de produção e épocas de ano. A questão de pH, ele não é tolerante à acidez, então preciso ter um pH em torno de 6 a 6,8. Se tiver maior do que isso, ou menor do que isso, eu vou ter que fazer uma correção de solo, né? E o ciclo da alface é muito curto, gente. Então, o produtor, normalmente, ele tenta trabalhar com o solo o mais, vamos dizer assim, fértil possível, para que ele não tenha que vir a fazer alguma adubação durante o manejo do alface. Então, a adubação de alface normalmente é feita no plantio, e após esse período não é feito mais nenhum tipo de adubação no campo, tá? Já que ele vai ser colhido com 30 dias. E é importante dizer isso, porque existe muito a se falar sobre alface no quesito orgânico e convencional e hidropônico. Então, eu vou falar dos 3, tá? Quando a gente pensa numa adubação orgânica, na verdade, no cultivo orgânico ou agroecológico, o cultivo agroecológico é aquele cultivo onde a gente semeia, a gente trabalha com solo, tá? Sempre. Não existe hidroponia em cultivo agroecológico, em cultivo orgânico. Dentro da legislação do orgânico, para o produto ser orgânico, ele deve ser cultivado em solo, tá? E já no cultivo hidropônico, então, eu vou cultivar em meio líquido, então é bem diferente do cultivo orgânico, tá?
existe, então, essa questão muito forte da quantidade de produtos químicos na cultura do alface. E daí eu gostaria de falar para vocês que houve, então, várias pesquisas, a professora Maria até faz essas pesquisas, mostrando, apresentando dados que diminuem esse respaldo aí das pessoas, esse pensamento das pessoas de que o alface ele tem muitos resquícios de produtos químicos. Então, eu vou explicar para vocês sobre isso. O alface ele vai ficar no máximo 30 dias em campo. Então, ele tem 15 dias de galpão de muda e, no máximo, 30 dias em campo. O produtor de alface, ele vai comprar ali uma muda de alface de aproximadamente 15 centavos e vai vender, no máximo, esse alface por 70 centavos. Ele tem que colocar adubo, ele tem que fazer todo o manejo de solo. Então, a maior parte dos produtores de alface, sendo hidropônico, convencional ou orgânico, não utilizam produtos químicos para controle de pragas e doenças em campo. Ele pode utilizar algum produto para controle de formiga no campo, mas que seriam iscas, e aí, normalmente isso é feito no pré-plantio e não no pós-plantio, tá? Então, os estudos demonstram que não existe resíduo de produtos químicos nas folhas de alface, tanto hidropônico, quanto convencional, quanto orgânico, para a maior parte dos campos de produção do Distrito Federal e em torno, tá? Então, foram feitas várias pesquisas, existe uma margem a se considerar, e nessa margem não se observa isso. Por quê? Justamente porque se o produtor ele aplicar algum produto químico para controle de pragas e doenças, ele está aí sugestionando a não receber nem um centavo na cultura de alface. Então, ele prefere colher antes da hora. Então, por exemplo, nessas épocas de chuva, ao invés de aplicar algum produto para controle de pragas e doenças, ele prefere colher antes, vender 2 pés de alface em uma única embalagem, do que vir a aplicar algum produto. Então, é muito importante a gente falar isso, porque existe muita propaganda, e é importante falar também na questão orgânica, que existia também uma propaganda negativa do cultivo orgânico, o agroecológico, no sentido de coliformes fecais para a cultura do alface, tá? Então, mas isso já foi reorganizado dentro das escolas da agroecologia e não ocorre mais, já que toda adubação orgânica que vai para cultivos agroecológicos sistemas agroecológicos de cultivo, ela precisa estar dentro da leira de compostagem. Então, não tem como ter esse problema oriundo de coliformes fecais. Diminuiu bastante isso nos últimos anos, tá? A adubação orgânica no alface, pensando em cultivo convencional, nós temos aí a aplicação de 40 a 60 toneladas por hectare, tá? Já mineral, a gente tem algumas recomendações, mas é muito importante que se faça análise de solo, tá? E lembrar que aqui tem um parcelamento de 3 vezes, né, de adubação de cobertura, de 15, 30, 45 dias. Isso se o alface for durar mais do que 45 dias, mas normalmente, no máximo, nós temos uma adubação aí aos 15 dias. E após isso, nós vamos ter somente, então a gente tem a adubação de plantio e depois aí, no máximo, uma adubação com 15 dias com nitrogênio, para que a gente tenha, então, a colheita, tá? Então, é isso que o produtor normalmente faz. O alface, ele é uma cultura exigente à água, mas o excesso, tanto o excesso quanto o déficit hídrico, podem proporcionar problemas na cultura do alface. O déficit hídrico vai proporcionar, então, o menor desenvolvimento de planta, e já o excesso de água pode proporcionar o aparecimento de doenças e pragas no campo, influenciando aí a produção do alface. A gente trabalha normalmente com necessidade de água de 80
a 90% de capacidade de campo, tá? E no déficit hídrico, a gente vai ter, então, um produto mal formado, plantas pequenas, que não é interessante, tá? No método de aspersão, a gente trabalha com diversos métodos de irrigação. Tem a irrigação por aspersão, microaspersão ou localizada, no caso, por goteiros, tá? E é preciso trabalhar com os canteiros de acordo com o tipo de irrigação a ser utilizado. Então, aqui vocês estão vendo um campo, né? Com operação, então, sendo feito, foi feita uma aração e uma gradagem, levantamento de canteiros com adubação para plantio, depois a abertura dos sulcos e o plantio das sementes, e aqui um sistema de aspersão, tá? O alface, nós temos a necessidade de controlar as pragas, as plantas espontâneas, e normalmente esse trabalho de controle de plantas espontâneas é feito no pré-plantio, tá? Com algum tipo de produto químico registrado para a cultura, ou então com alguma técnica de revolvimento de solo, que vai proporcionar uma menor quantidade de plantas invasoras no campo, principalmente a tiririca, tá? Outra forma de se trabalhar com manejo de plantas espontâneas é o trabalho do alface no mulch, utilizando mulch, que é uma cobertura de plástico no solo, onde você vai desfavorecer o desenvolvimento de plantas espontâneas e favorecer o desenvolvimento do alface. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. É de batata. O mulching para a cultura de alface é utilizado tanto em cultivos agroecológicos quanto convencional. Favorece essa prática de controle de plantas invasoras. Então, você não vai ter o aparecimento de plantas invasoras durante o ciclo do alface, a não ser a tiririca. Porque a tiririca, mesmo com mulch, ela fura o mulch e consegue, então, se desenvolver. Vocês viram isso no vídeo da Mokichi Okada, que mostra o cultivo agroecológico e o cultivo de alface no mulch. Eu acho que vocês viram lá mulching no alface e no morango, e a tiririca sai mesmo assim, tá? Ela é danadinha. Se ela nasce no asfalto, e imagina no mulch, né, gente? O ciclo da cultura, no livro, você vai ver que está em torno de 50 a 70 dias, mas hoje, atualmente, nós temos um ciclo de, no máximo, 45 dias, onde nós vamos ter aí o desenvolvimento de muda em casa de vegetação em 15 dias, e depois a permanência desse produto no campo, para o desenvolvimento em campo, numa faixa de 30 dias no máximo. Normalmente, em épocas de chuva, o produtor ele tira esse produto ainda antes do campo, tá? Produtividade do alface, ele gira em torno de 80 a 120 mil plantas por hectare, uma tonelada aí de 20 a 30 toneladas por hectare, mas a gente tem aí uma perda de 20% no campo, na colheita, onde nós vamos ter aí folhas quebradas, folhas de saia, amareladas, secas, doentes, que são largadas no campo, tá? Nós temos algumas classificações do SEASA, eu trouxe uma repolhuda de cabeça, né? Aí, que gira em torno de comprimento de 10 centímetros, diâmetro de 15 a 17 centímetros e peso 400 gramas. Isso é um bom peso de uma cabeça de alface, tá? Nós vamos ter aí o alface, cabeça de alface ou plantas de alface girando em torno de 100 a 400 gramas normalmente, tá? Nós temos caixas, né, de alface onde a gente consegue alocar um tipo de caixa K específica para o alface, onde a gente consegue alocar aí de 8 a 12 dúzias, quando é de 25 quilos, e de 20 a 30 pés, quando é 12 quilos, tá? O alface ele é vendido a granel, ou nas épocas das águas, a gente ainda tem a possibilidade de vender o alface com 2 plantas numa mesma embalagem, né?
essas duas plantas normalmente são retiradas antes do campo, são plantas que estão menores, né? E normalmente isso acontece nas épocas das águas, onde o produtor, para não encarar a doenças da planta, não ter que usar nenhum tipo de produto químico, ele acaba tirando esse produto antes da hora, tá? E aí, assim, na verdade, o produtor, nesse momento, ele não está pensando na questão ambiental, eu tenho que ser sincera com vocês, ele está pensando na questão financeira, então, na sustentabilidade financeira do produtor. Se ele aplicar o produto químico, ele não vai ter rendimento, então, ele acaba, né, tendo essa ação de colher esse produto antes da época da colheita, tá? Normal. O armazenamento do alface, ele pode ser feito em ambiente natural, né? Ou em câmara fria. Hoje existe uma legislação no supermercado, nos supermercados, que a alface ele precisa estar numa gôndola refrigerada e fechada, né? Então ele permanece por mais tempo no campo e diminui a possibilidade de coliformes fecais, que estava tendo uma reclamação muito grande, e essa reclamação não era do produtor, então o produtor ele entregava o produto para o supermercado com a quantidade de coliformes fecais adequada, né? Chegava no supermercado, devido ao armazenamento mal feito do supermercado, aumentava essa quantidade e o consumidor passava mal. E aí acabava pegando mal pro produtor, né? Então foi feita uma pesquisa e observaram isso, que a gôndola do supermercado era que estava proporcionando o aumento, então, dos coliformes fecais nas plantas, né, nas folhas de alface, e não o produtor. Por isso, essas câmaras agora, né, refrigeradas. Bem, eu vou passar logo para aqui. A gente tem, nós temos problemas com pragas e doenças na cultura do alface. Essa aqui é uma tabela do Ceasa, tá? Onde mostra alguns problemas importantes, como a murcha bacteriana, né? Que precisa de temperaturas e umidades elevadas, então na época das chuvas. O míldio, que é alta umidade também na época das chuvas, temperaturas amenas. A queima da saia, ou risophteniose, importante também, que envolve a questão de alta umidade, temperaturas elevadas e solos mal drenados e contaminados. Isso aqui é muito comum observar, tá? Além disso, também alta umidade, principalmente alface em sistema... Ai, gente, sem mexer no solo, como é que é? Direto de cultivo, a gente tem problemas com lesmas e caracóis, tá? Então, cultivo de alface em sistema de produção de cultivo direto, né? O principal problema é o aparecimento de lesmas e caracóis, né? Porque aumenta a umidade próxima ali às folhas, e isso influencia nisso, né? E também o pulgão, ele é um problema para a cultura da alface, já que ele pode ser vetor de vírus, né? E o vira-cabeça tem também na alface, além de outros vírus. E também ele suga a seiva das folhas, e a folha é o produto comercial dessa cultura, então não posso ter dano, né, nessa folha. Então, muito importante o controle, né? Então, de vírus do alface, eu já falei, a gente tem o vira-cabeça, e a gente tem que controlar, então, os vetores, tá? No vira-cabeça, tal como o tomate, que o professor falou para vocês, a gente tem aí uma planta com o desenvolvimento comprometido, né? Então, as plantas ficam amareladas e não crescem direito, né? E outros vírus, como também o mosaico do alface, que causa, inclusive, o endurecimento das folhas mal formadas, né? E o controle, nesse caso, né, do mosaico do alface, eu posso, normalmente a transmissão é feita por sementes, então, trabalhar com cultivares tolerantes e sementes com garantia de sanidade é importante, tá? Além de trabalhar com os vetores, então, trabalhar controlando os vetores em campo, né? Tombamento pode acontecer tanto por Rhizoptena solana quanto com fítio. Isso acontece no desenvolvimento de mudas na casa de vegetação. É importante também trabalhar com mudas sadias, ou com sementes sadias, substrato sadio, né, para diminuir esse problema. A septória, ela pode causar problema também na cultura do alface, tá? Principalmente em folhas mais velhas, causando lesões
onde nós vamos ter um centro que vai necrosar, e muitas vezes ele abre, né? Normalmente acontece em folhas mais velhas, né, em final de cultura, né? Mas podem acontecer, e se ocorrer, é preciso trabalhar com o controle disso. Mas normalmente o controle também é feito por sementes sadias, mudas sadias, rotação de cultura, e é muito difícil a gente ter aí a pulverização com fungicida, mas se acontecer os primeiros sintomas no início da cultura, aí pode ser realizado sim, tá? Rhizoctenia solane também causa queima das saias, já falei para vocês. A queima das saias é um problema grande, pode causar micotoxina no organismo humano. Então, a gente, ao consumir esse produto, pode vir a ter uma infecção intestinal. Então, é importante controlar esse problema. Além de também a gente ter problema com podridão de esclerotina, mofo branco, né? Que vai causar, então, um mofo mesmo aparente nas plantas, né? Normalmente, o melhor controle desses problemas é trabalhar com mudas e sementes sadias, rotação de cultura em campo, controle no campo previamente, tá? Xanthomonas, a gente pode ter também um problema com murcha bacteriana, né? Normalmente, essa murcha, ela também causa, a Xanthomonas, ela causa essas manchas nas folhas, e essas manchas também podem causar toxidez do organismo humano, e algumas pessoas acabam indo até para o hospital devido a essa toxidez. Isso aconteceu com a professora Lucrécia, nossa professora, né? Ela apresentou uma intoxicação alimentar devido ao consumo de alface, que tinha essas manchas num restaurante ali próximo da Universidade de Brasília. Vários professores acabaram tendo esse problema, né? E ali, professores, alunos, né? E o restaurante não sabia, né? Desse problema tão grande em oferecer ao consumidor essas folhas com essas manchas, né? Então, hoje é mais difícil a gente ver isso nos restaurantes, mas é muito importante falar que se a gente observar que um alface, a gente tem uma folha de alface com esse tipo de problema, o interessante é não consumir, né? Então, nesse dia, não consuma alface, né? Consuma outra coisa, tá? Gente, perguntas. Fui rapidão, porque a aula já estava muito longa, né, gente, com os testinhos. Mas alguma pergunta sobre a cultura do alface? Perguntas, pessoal? Não, professor, tá tranquilo. Olha, essa aula do alface